Boa tarde a todos, né? Meu nome é Alan. Vou fazer essa apresentação aqui, que é o tema do meu TCC, né? Eu fiz uma análise microbiológica em carne moída e agora vou estar demonstrando os resultados obtidos. Então, no primeiro vídeo que eu tinha feito sobre esse tema, eu tinha até dito que a carne moída ela não pode ser congelada, né? Depois do processamento dela, ela deveria ir para o resfriamento apenas. Porém, isso eu tinha visto num artigo, né? Nenhuma RDC, norma técnica, eu encontrei isso. Então, fica aquela última norma mesmo, que ela deve ser ou resfriada ou congelada, né? Que está vigente. Então, o tema ele é análise microbiológica em carne moída de segunda categoria, comercializada em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Então, é uma apresentação de TCC, né? Sobre a orientação da Taina Correia, que é professora, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI. A carne moída ela é um alimento bastante popular, né, na vida dos brasileiros, pois ela possui as características de fácil preparo e também a vantagem de ser usada no preparo de muitos pratos, né? Então ela está presente no dia a dia de muitas famílias, além de ser considerada de preço acessível para a população. Então a carne bovina ela é na realidade preferência nacional, né, quando o assunto é carne. Então, por mais ainda que ela esteja perdendo espaço para as aves, por conta do seu preço um pouco mais elevado, ela é preferência nacional, né, quando o assunto é carne. Todos os brasileiros preferem a carne de gado, né. Então, segundo a FAO, Food Agriculture Organization, 1/5 da população mundial alimenta-se de carne. Então, neste sentido, atualmente preocupa-se, né, em proporcionar às pessoas uma carne mais saudável. Este alimento se caracteriza pela natureza das proteínas que o compõem. Então, a fonte ali é Pigato, né, que eu não tive acesso a esse livro, eu peguei o artigo do Reis ali, né. Então, estima-se que a população mundial tem atingido aí 7 bilhões de pessoas, né, em 2013. Então, um número significativo de pessoas se alimenta de carne, né. Então, 1/5 de 7 bilhões de pessoas se alimentam de carne. Então, isso dá um número bastante elevado aí de pessoas que ingerem este alimento, né. Então, segundo a instrução normativa, né, número 83 de 21 de novembro de 2003, entende-se por carne moída o produto cárneo, obtido a partir das moagens das massas musculares de carcaças de bovinos, seguido de resfriamento ou congelamento. Então, as carnes obtidas das massas musculares, né, das carcaças de bovinos. Então, nesta carne moída, ela não é permitido ossos, cartilagens, gordura parciais, aponevroses, tendões, coágulos e nodos linfáticos. Carne de raspa de ossos ou separada mecanicamente. Então, o ambiente de moagem ele deve ser próprio, né, com temperatura nunca superior a 10 graus Celsius. A carne moída deve sair do processador com temperatura nunca superior a 7 graus Celsius, né? Então, a validade ela fica por conta do produtor, demonstrar os testes e resultados obtidos por conta da validade que ele estipular, né? Então, isso fica por conta do produtor. E o peso da embalagem ela nunca poderá ser superior a 1 kg, né? Salvo para uso industrial, como hospitais, creches, cozinhas industriais e por aí vai. Daí a embalagem pode ser com peso superior a 1 kg. Para venda no estabelecimento, o máximo é 1 kg. Então, esta imagem aqui é dos cortes, né, possíveis no gado. Eles são possíveis de realizar 23 cortes em um gado. Então, aqui muitas pessoas elas acham que comprar uma carne de primeira, né, uma carne mais nobre, digamos, né, ela está fazendo melhor, né. Porém, segundo as pesquisas que eu realizei,
os valores nutricionais desses cortes, os valores de proteínas e ácidos, como o ácido linoleico, o ácido linoleico conjugado, né, CLA, sigla, né, ele é um composto associado à prevenção do câncer e também combate certos tipos de câncer, né. Então esses valores eles são praticamente iguais, né, de aminoácidos, minerais essenciais, vitaminas do complexo B. Além da carne também possuir praticamente todos os aminoácidos essenciais necessários, né, para o desenvolvimento físico, mental e intelectual do homem, né. Então a carne bovina ela é hoje considerada um dos alimentos mais nutritivos consumidos pelo homem. Então esses valores nutricionais são praticamente os mesmos, né, dos cortes considerados aí de primeira e de segunda, que muda praticamente somente o valor comercial, né. Então é isso aí, os valores nutricionais são os mesmos. Então, para você avaliar, né, a qualidade sanitária de alimentos, utiliza-se micro-organismos indicadores de contaminações, né? Entre eles encontram-se os coliformes totais e os fecais. Esse projeto ele visou avaliar as condições microbiológicas em carne moída de segunda categoria, né? Comercializado em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Então aqui estão os resultados obtidos, né? Foi realizadas análises em 3 amostras. Então a amostra 1 ela ficou com temperatura de 19,8 graus Celsius e um pH de 5,59. Amostra 2, 12,2 graus Celsius, pH 5,56. A 3, 13,7 graus Celsius, 13,7, graus Celsius e 5,53 de pH. Para os micro-organismos, amostra 1, coliformes totais e fecais, presença, mesófilos 2 vezes 10 na menos 5, psicrófilos 10 vezes, menor, né, que 10 na menos 4. Então não significa que nessa amostra 1 não se encontram psicrófilos, né? Porém eles estariam talvez numa diluição menor, né? 10 na menos 3, 10 na menos 2. E os bolores e leveduras ali 20 vezes 10 na menos 5. Amostra 2, presença para os coliformes, mesófilos menor que 10 na menos 4, psicrófilos 106 vezes 10 na menos 4, bolores e leveduras 1 apenas vezes 10 na menos 5. Amostra 3, presença para os coliformes, menor que 10 na menos 4 para os mesófilos, psicrófilos 44 vezes 10 na menos 4, bolores e leveduras 2 vezes 10 na menos 5. Então esses foram os resultados encontrados, né? Agora eu vou estar explicando eles e mostrando a metodologia que eu utilizei, né, para obter. Então, para a temperatura, né, eu peguei um termômetro. Quando eu fui coletar a amostra, após sair do estabelecimento, espetou-se ali o termômetro no centro da amostra, né, após estabilizar ali o valor do leitor, anotou-se o valor, né. Para o pH, após calibração do pHmetro, foi retirada ali uma pequena massa de amostra, né, introduzida diretamente no centro do eletrodo, né, obteve-se um valor. Posteriormente, diluiu-se essa amostra em um becker com água deionizada, né, e introduziu-se o eletrodo. Os valores encontrados foram praticamente iguais ali, né, então foi feita uma média ali dos dois valores, né, mas deu praticamente igual os valores. Micro-organismos. Para os micro-organismos, então retomando o vídeo aqui, né, como eu não pude fazer nenhuma filmagem, eu vou demonstrar aqui no caderno mesmo como que eu fiz para as diluições, né. Então aqui seria, digamos, a amostra, né. Então o que foi feito? Imagine que isso aqui é um frasco, né?
frasco com tampa aqui. Daí os tubos de cultura, né? Os tubos de cultura. Você deve ter aí também, né? Então, primeiramente, pesou-se uma alíquota da amostra aqui de 25 gramas. Transferiu-se para esse frasco aqui com tampa, contendo 225 ml de água peptonada, né? Então, aqui dentro estava a água já, né? O frasco esterilizado, tudo, né? A amostra foi pesada e colocada aqui dentro 25 gramas. Então, após a homogeneização desse frasco aqui, obteve-se a diluição 10 na menos 1. Desta diluição aqui, o que aconteceu? Pipetou-se 1 ml para cá. Esse tubo de cultura aqui, todos os tubos, né? Continham 9 ml de água peptonada, 1%, né? Todos eles esterilizados previamente já. E aqui, essa diluição aqui, 10 na menos 1. Então, desta diluição 10 na menos 1, pipetou-se 1 ml aqui, obtendo a diluição 10 na menos 2. Com outra pipeta esterilizada, não utilizando esta que foi utilizada aqui para pipetar, pegou-se outra pipeta estéril para pipetar 1 ml desta para este tubo de cultura, né? Obtendo-se a diluição 10 na menos 3. Então, aqui com outra, né, pipeta esterilizada, porque se você pegar a pipeta que pipetou daqui para cá, vai transferir a carga microbiana da pipeta para cá. Então vai te dar um resultado errado, alguma coisa assim, né? Não vai te dar um resultado eficaz, né? Então aqui outra pipeta esterilizada, 1 ml com o tubo com 9 ml de água peptonada, né? Então obteve-se ali a 10 na menos 4. E aqui com o auxílio de outra pipeta estéril, né? Pipetou-se aqui 1 ml, né? Então, após a homogeneização aqui dos tubos, né? Obteve-se assim a 10 na menos 5 aqui, né? Então, beleza. Para os micro-organismos, para os coliformes totais, da diluição aqui, que foi pesado 25 gramas aqui, da 10 na menos 1, né? Retirou-se uma alíquota de 10 ml, né? Transferiu-se para um tubo com tampa aqui, contendo 100 ml de água peptonada, né? Então esse tubo aqui foi adicionado o reagente Colitag, né? Ele ficou com uma coloração amarela clara, né? Como tem essa imagem aqui, ó. Então o tubo do meio ali é a coloração, ficou até um pouco mais fraca, né? Eu coloquei esse tubo para demonstrar, né? Então esse tubo ele foi colocado na estufa por 24 horas a 37 graus Celsius, né? Então em caso positivo dos coliformes totais, caso essa coloração ficasse amarelo ovo, é caso positivo, e caso a cor persistisse após passar o tempo na estufa, negativo, né? Então, beleza, as amostras deram todas positivas, né? Ficaram amarelo ovo. Daí o que aconteceu? Pegou-se esse tubo aqui, né? Que está a solução dentro, positiva. Foi até uma capela de química, com uma lâmpada UV aqui atrás. E posicionou-se esse frasco aqui na lâmpada UV, né? Então, caso a cor ficasse amarelo ovo da solução, era caso negativo. E caso a cor mudasse para a cor da lâmpada ali, né, cor UV, positivo para os coliformes fecais, né? Então todas as cores elas mudaram de coloração, né, sendo todas as 3 amostras positivas, tanto para fecais e totais. Então ali tá os frascos, né? Ó, esse aqui seria o teste para o coliforme total, né? Desculpa, o fecal, né? O termotolerante, né? Então, como essa coloração ela mudou, como vocês podem ver aqui, ó, ela estava assim, né? E aqui em cima ela está tudo assim. Se caso ela ficasse totalmente assim como está aqui embaixo, era caso negativo, né? Por causa que daí a solução não absorveria essa luz. Então, para os mesófilos, né? Das diluições 10 na menos 4 e 10 na menos 5, que eu tinha mostrado como foi feito anteriormente,
Então da 10 na menos 4 com o auxílio de outra pipeta estéreo, né? Transferiu-se 1 ml para uma placa de Petri, né? E o reagente PCA foi adicionado. O mesmo ocorreu da diluição 10 na menos 5, né? Com outra pipeta estéreo, né? Pipetou-se 1 ml para a placa, adicionou-se o reagente, foi homogeneizado e levado à estufa por 24 horas a 37 graus Celsius. Então, no caso dos mesófilos, só deu positivo para a amostra 1, né? O resto lá não tinha dado positivo. Ou diluição menor, né? Ou a temperatura da carne também não... Os micro-organismos não se desenvolveram naquela temperatura, né? Então, o psicrófilos. Da diluição 10 na menos 5, lá, que eu tinha feito anteriormente, retirou-se uma líquida de 1 ml, transferiu-se para uma placa de Petri, né? O reagente PCA foi adicionado, e essa amostra ela ficou na geladeira por 7 dias, né? Para posterior contagem. Bolores e leveduras da diluição 10 na menos 5 foi 1 ml para a placa de Petri, o reagente agar-saboraldi foi adicionado, e a amostra permaneceu em temperatura ambiente por 7 dias. A placa de Petri ela foi envolvida em papel, né, para dar escuridão ali, para dar condições para esses bolores se desenvolverem, né. Então, geralmente, os alimentos de origem animal, eles possuem características bastante favoráveis, né, para o desenvolvimento desses seres. Então, porque o alimento de origem animal ele apresenta umidade, proteína, gordura, temperatura e acidez favorável ao desenvolvimento. Então, a presença desses agentes microbianos em alimentos ocorrem de diversas formas, né? Então, ou porque já possuem, ou porque ocorre contaminação por manipuladores, meio ambiente também é um agente contaminante, ou adicionado intencionalmente a eles. A contaminação fecal da carcaça ocorre pela contaminação cruzada ou manipulação inadequada. Até a carne chegar no consumidor pode ocorrer a proliferação da microbiota já existente nessa carne, né? Se não for atentado para os procedimentos de boas práticas, né? Então, os micro-organismos existentes no boi, né? Durante o crescimento e desenvolvimento, a pele ela adquire grande população, né, de micro-organismos, inclui micro-organismos normais da pele e adquire também do solo, água, pasto e fezes, né? Então, fonte de microbiologia da carne, Roberto de Oliveira Roça. Então, a pele, segundo o Roberto ali, a pele apresenta logaritmo 10 UFC centímetro quadrado de 5 a 9 de aeróbios mesófilos, 3 a 6 de enterobacteriase, que é do gênero coliformes, né? E. coli, né? 5 a 6, de 1 a 5 de E. coli, 5 a 6 de esporos e bacilos, 1 a 3 de fungos e 6,6 de salmonella dublin. O trato gastrointestinal é outra fonte de micro-organismos e deve-se ter o cuidado para não perfurá-lo, né? Pois assim a microbiota ali dentro do trato gastrointestinal do animal, se houver perfuração, vai se transferir para a carcaça, né? Então, retomando novamente, né? Do gastrointestinal, ali onde é uma fonte de contaminação, se houver a perfuração, né? Então, no rumen do animal e nas fezes também encontram-se micro-organismos. Nas fezes pode conter aeróbios, psicotróficos, Escherichia coli, enterobacteriase, Clostridium perfringens e salmonella. Então, a contaminação no rumen
ali pode conter Escherichia coli, psicotróficos, mesófilos, enterobacteriase e salmonela. A do rumen geralmente ocorre devido ao transporte ou o que o animal se alimentou, né? Então geralmente ocorre contaminação por esse fato, né? E pelo ar também, que é uma fonte de contaminação, visto que o ar pode conter também, né, micro-organismos, né? Então uma forma que os matadouros encontram para ver como está a qualidade do ar, eles pegam uma placa de Petri, posicionam ela horizontalmente, né, com meio de cultura dentro, né, para verificação da qualidade do ar, né. Então até aqui foi tratado de pedaços de carne inteiro, né. Segundo Marsh, né, ela leu o livro do Almeida ali, quando a carne é moída, o risco se torna ainda maior, pois a superfície de contato aumenta e dessa forma um pedaço de carne contaminado, que ela passa pelo um pedaço de carne contaminado pelo processador ali, poderá contaminar todo o lote restante, né? Então esse que é o grande problema, né, desse setor de carne moída, né? Se não for seguidos as boas práticas, possivelmente de nada adianta, né? Por causa que se passar uma carne contaminada ali e não for higienizado, o processador vai contaminar toda a carne saudável restante que vai passar ali, né? E como a gente sabe, isso é uma prática bastante normal, né, no Brasil, né? Então, por isso que é importante, né, o estabelecimento ele seguir essas práticas, né, higienizando ali bastante, né, o processador diariamente, quantas vezes foram precisos durante o dia, né, para que não contamine a carne, né, ou para que a microbiota também existente não chegue a níveis de contaminação, né, devido à questão temperatura ali, né. Então, segundo o IBGE, de junho de 2013, né, foi publicado isso, então é recém, né, no primeiro trimestre deste ano, 2013, foi abatido 8.134.000 cabeças de bovinos, né? Então houve um decréscimo de 0,7% em relação ao segundo trimestre de 2012, né? E houve um aumento de 12,7% frente ao primeiro trimestre de 2012, né? Então houve uma elevação aí de matança de gado, né? Então nos últimos 12 meses, isso dessa instrução também, né? Do IBGE aqui, né? Nos últimos 12 meses a carne bovina foi a proteína animal com menor aumento de preço, né? Ficou em 2,15% o aumento, e ficou abaixo do índice de inflação calculado para o mesmo período. O índice de inflação ficou em 6,6%. Então a Rússia com 29% é quem mais importa carne do Brasil, né? Hong Kong 18,5% vem em segundo, Venezuela 14,4%, né, em terceiro. E Chile, Egito, Irã, Itália, Israel, Holanda e Líbia são completo aí a lista dos 10 principais países importadores da carne brasileira, né? Esses são os 10 principais países aí que compram a carne, né? Então, o impacto ambiental. Então, não é de agora, né, que se tem a preocupação com os impactos que determinada atividade pode oferecer ao meio. Porém, está cada vez mais claro a todos, né, que as riquezas naturais se esgotam e deve-se criar soluções alternativas, assim como poluição e degradação devem ser evitadas, né? Então a questão ambiental está cada vez mais forte aqui no Brasil, né? E tende a melhorar, né? Com a criação aí da PNRS, né? Política Nacional de Resíduos Sólidos, foi criada em 2010. Já visto essas questões ambientais, né? E também visto que muita coisa estava sendo descartada ainda com vida útil, né? Sendo descartado de forma incorreta, sobrecarregando assim os lixões ou aterros sanitários, né? Então uma excelente coisa aí que foi criada, né, pelo governo Lula, né? Isso foi no ano de 2010, essa PNRS aí. Uma das coisas boas que o Lula fez aí pelo país, né? Então, no Brasil, 655 milhões de litros de sangue são gerados anualmente, usado apenas em partes, como em rações para animais ou fertilizantes, ou na elaboração de chouriço e molhos, né?
Então o sangue de animal ele é comestível também, né? Porém ele não é totalmente utilizado ainda, né? Segundo o Borém, né, 2010, fez um trabalho similar a esse, a maior parte é lançada nos mananciais hídricos, né, constituindo-se insignificante fonte poluidora por se tratar de um resíduo orgânico, né. Então, no processamento de carne, resulta diversos resíduos, tais como sangue, víscera, couro, ossos, entre outros, né. Uma tarefa importante dos abatedouros é transformar esses resíduos em subprodutos. Muitos sistemas vêm sendo implementados para o correto tratamento e descarte desses resíduos. Então, o que deixa a população bastante feliz, né, que está tendo uma preocupação quanto à poluição, né, e degradação do meio ambiente, né, visto o desenvolvimento sustentável. Então, os subprodutos dos abatedouros geralmente gerados, né, eles são classificados em comestíveis e não comestíveis. Os comestíveis, como ossos, são utilizados em rações, e os não comestíveis, como algumas partes das vísceras, na indústria farmacêutica e outros. Porém, estima-se que apenas 10% dos resíduos gerados possuem algum valor comercial. Então, a questão de momento aí nos abatedouros é a utilização máxima, né, dos subprodutos gerados, aumentando assim os seus lucros, né. Porém, vale ressaltar que quando um subproduto ele atende à demanda de mercado, este se torna um resíduo novamente, né, desse setor, né. E esse tipo de resíduo ele merece uma atenção especial, pois se lançado no meio, vai atrair centenas de roedores e micro-organismos. Além de poder colocar em risco a saúde de pessoas, né, existe a possibilidade de ele carrear até um manancial ou até mesmo percolar, né, até um manancial contaminando, né. Então, por isso que do impacto ambiental, né. Então, se surgir alguma forma dos abatedouros reaproveitar esse subproduto 100%, viabilizaria o custo da carne, né? Dessa forma, mais pessoas teriam acesso a esse alimento, além de não agredir o meio ambiente com os descartes indevidos, né? Então, é errado afirmar que essa preocupação vem de agora, né? Mesmo antes de surgir a escrita, antes de Cristo, até mesmo, utilizava-se o couro como vestes, né? E ossos como utensílios domésticos, né? Então, isso vem de tempo já, né? Não é de agora essa preocupação, né? Ou a reutilização de algum material, determinado resíduo, não é de agora essa preocupação, né? Aqui no Brasil, talvez sim, né? É de agora que tem uma preocupação mais forte, mas não vem de agora, né? Já vem de muito tempo, né? Então, para esse trabalho, segundo a RDC número 12 de janeiro de 2001 da Anvisa, ela não estipula limites máximos e mínimos para os micro-organismos estudados aqui em questão. Então, os valores encontrados são semelhantes ao de outros autores, né, com trabalhos científicos similares. Então, estão todas dentro do padrão, né? E a instrução número 83 de novembro do MAPA diz que a carne moída deve sair do processador com temperatura nunca superior a 7 graus e submetida ao resfriamento a temperatura entre 0 e 4 graus Celsius, né? Então, encontrou-se na amostra 19,8 graus Celsius, 2, 12,2 graus Celsius, 3, 13,7 graus Celsius, né? Todas as amostras apresentaram temperaturas superiores ao permitido. Então, retomando aqui o vídeo novamente, né? Todas as amostras apresentaram temperaturas superiores ao permitido por essa legislação, né? Do mapa aqui, que diz que ela não pode sair do processador com temperatura superior a 7 graus Celsius, né? E nunca estar com temperatura abaixo de 0 graus ou acima de 4 graus Celsius no resfriamento, né? Então, todas as temperaturas estavam acima, né? Então, pode-se concluir que nenhuma carne estava de fato resfriada, né? Isso é um problema muito comum aí encontrado no Brasil, né? Devido à alta rotação de pessoas nos estabelecimentos, né? Abre e fecha a porta ali, ou até mesmo quando é aquele balcão exposto ali, não resfria, né? Por algum problema ali
do resfriador ali, alguma coisa assim, e acaba não conservando essa carne, né? Então, porém, como a gente viu nos resultados, né, isso influencia no crescimento, né, dos micro-organismos, né? Então, as referências: Roça, Microbiologia da Carne; Mapa, instrução número 83; Marte é um trabalho sobre carne bovina, de São Paulo, Jaboticabal; Reis, Diana Lima dos Reis, né? Ela avaliação microbiológica de carnes moídas. Então é um trabalho de conclusão de curso, 56 páginas. IBGE de 2013, Anvisa, RDC número 12. E Borém, Josiane LS, trabalho de tecnologia de carne e pescados, né? Então é isso, né, pessoal? Um vídeo um pouquinho longo aí, digamos, mas é uma apresentação aí de TCC, então ele merece ser um pouco mais longo, né? Espero aí que tire alguma dúvida de alguém, né? Se alguém quiser, pode deixar aí um comentário, ou trocar algum e-mail, alguma coisa para retirar alguma dúvida, né? Estamos aí para em nome do conhecimento, né? Então tá certo, pessoal. Valeu aí e até uma próxima.